A energia cinética de um gás, ela é a soma das energias cinéticas. A energia cinética média vai ser a soma das energias cinéticas dividida pelo número de moléculas. Lembra que a energia cinética era mv²/2. Então a energia cinética média vai ser a soma das energias de todas as moléculas, que são n moléculas, dividido por n. Aí eu vou ter uma média. Colocando m/2 em evidência, olha, eu fico com um número interessante para a gente aqui na teoria cinética, que é esse v1² mais v2² mais v3², blá, 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 até vn². Isso dividido por n. O que esse número aqui é interessante para a gente? Ele é o que nós chamamos de velocidade média quadrática. Note que eu não vou ter valores negativos para isso, porque sempre eu estou elevando ao quadrado. E eu estou tirando a média, porque as moléculas elas têm várias velocidades diferentes. Quando eu trabalhar com a velocidade média quadrática, eu estou trabalhando como se fosse um corpo só, que tem uma energia média obtida pela soma das energias cinéticas de todas as moléculas. A gente usa o termo V barra, né, com uma barra em cima, para representar a velocidade média quadrática ao quadrado. Ou a gente coloca esses dois colchetes aqui, não sei como é que é o nome disso, tá? Não é um parênteses, mas também não é um colchete. E eu poderia escrever a energia cinética média dessa maneira, olha, com V barra ao quadrado. Tá? Se eu quiser calcular o V barra de alguma maneira, é só tirar a raiz daquele número feio aqui. Ó, tá? Professor, vou usar isso em algum problema? A princípio não, tá? Muito raro, eu não lembro de nenhum problema, nem de concurso, nem de livro, que você usasse a velocidade média quadrática calculando o seu valor. Até porque isso é uma coisa que na prática é muito difícil de ser obtida, tá? Bom, a pressão do gás, ela é entendida, né, como uma força sobre a área das laterais do recipiente que contém o gás. Mas tem uma razão lá na teoria cinética e uma expressão para explicar a pressão do gás. Eu vou fazer isso considerando que eu tenho um recipiente cúbico, tá, de aresta L, e um gás ali dentro encerrado que está se movimentando. Eu vou fazer o raciocínio aqui para uma molécula de gás, depois eu vou multiplicar por N, tá? Onde N é o número de moléculas que tem dentro desse quarto aí, desse cubo. Tá? O primeiro raciocínio que eu vou fazer aqui para simplificar é analisar a velocidade da molécula, já que ela é tridimensional, nas suas componentes. A componente da velocidade, eu coloquei os eixos aí para vocês verem, é Vx, Vy e Vz. Correto? Se eu quisesse calcular a velocidade em termos dessas componentes, eu resolveria a diagonal ali do paralelepípedo. Então essa aí seria a velocidade da partícula. É a soma da velocidade nas suas três dimensões ali. Quando essa molécula colide com a face vertical L, a face vertical aqui, ó, L, o momento linear vai ser alterado. Como eu estou considerando que a partícula vai bater e subir, colidindo elasticamente, as componentes Y não variam e a componente Z não varia. As componentes Y não varia e a componente Z não varia. Só a componente X, como se fosse uma bola de bilhar batendo numa parede e voltando. Tá? A variação do momento, ou da quantidade de movimento, eu vou representar aqui pela letra Q, para não confundir o P com a pressão, vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Como a quantidade de movimento final é quando ela bate e volta, eu tenho mvx, estou analisando só a componente x, a quantidade de movimento inicial era mvx positivo, eu vou ficar com menos da fórmula, menos mvx, menos mvx. Conclusão. A variação da quantidade de movimento é menos 2 vezes mvx, onde vx é a velocidade horizontal da molécula. Só estou trabalhando com uma molécula, tá, gente? Muita atenção agora e depois eu abro para dúvidas, tá? Em módulo, essa variação ela é 2mvx, porque o sinal de menos só significa que a partícula bateu e voltou. A força média exercida pela parede
é expressa pela segunda lei de Newton. Vocês lembram que eu falei, escrevi a segunda lei de Newton como uma variação do momento no tempo. E eu estou botando força média representando por esses dois colchetes aqui, olha, do mesmo jeito que eu trabalhei com a velocidade média lá no slide passado. Então vou substituir o ΔQ nessa expressão e vou ficar com essa expressão aqui. Tá? Vou guardá-la e vou tentar descobrir o tempo. Que tempo é esse? Vamos lá. A partícula bate na lateral, bate na outra lateral e volta. Então ela vai percorrer um ΔS, que é de ir e voltar, tá? Ou seja, um ΔS de 2L, com uma velocidade Vx, percorrendo isso num tempo ΔT. Substituindo na expressão da velocidade, tá? Uma aproximação, estou trabalhando com delta, não estou trabalhando com um número pequenininho ainda, eu vou ficar com o tempo dessa maneira aqui, ó, substituindo na expressão da força, e eu vou já trabalhar 1 sobre ΔT para ficar mais fácil, eu vou ficar com essa expressão aqui, essa aqui seria a força exercida pela lateral da caixa, da parede. Como a pressão é força sobre a área, eu vou fazer esse raciocínio para uma das faces, mas depois você pode estender para as outras também, porque pelo teorema de princípio de Pascal, a pressão ela se propaga por toda a extensão do fluido. Eu ficaria com esse número aqui dividido por A. Mas eu gostaria de lembrar a todos que a área dessa lateral é L ao quadrado. Então eu ficaria com a expressão da pressão como mVx ao quadrado sobre L ao cubo. Mas L ao cubo é o volume dessa caixa. Tá? Então veja que eu estou trabalhando sopa de letrinhas, né? Para chegar numa conclusão aí no final. Qual uma outra conclusão importante aqui em termos conceituais? Que para N partículas, como eu tenho ali N partículas, só fiz o raciocínio para uma delas, a minha pressão seria N vezes esse número. Tá? E uma outra jogada conceitual importante aqui é a seguinte: como eu tenho muitas partículas, milhares e milhares de partículas, e não existe uma direção privilegiada aqui, eu poderia raciocinar isso tanto para o eixo Y como para o eixo Z, batendo na face de cima ou batendo na face que está apontada para a gente aqui. Esses valores de componente Vx, Vy e Vz eles são iguais se eu tirar a média quadrática. Os valores são diferentes, mas a média quadrática vai ser a mesma. Tá? Porque a média quadrática é somar tudo e dividir pelo número de partículas. Quando eu jogar esse raciocínio aqui dentro dessa expressão, olha, eu vou ficar com v ao quadrado, que seria a velocidade média de todas as partículas, 3 vezes o valor Vx ao quadrado, porque Vx é igual a Vy, que é igual a Vz. Como ele aparece aqui 3 vezes, olha, eu posso escrever isso aqui. Aí eu vou substituir no lugar de Vx ao quadrado aqui, olha, o V médio ao quadrado sobre 3. Então eu vou pedir licença para pular para o próximo slide, porque não cabe mais aqui. E lá eu vou reproduzir a pressão como eu tinha antes e substituir aquilo ali. Substituindo essa expressão dentro da expressão da pressão, eu tenho isso aqui. O que é massa sobre volume? É a densidade do gás. Então o que a gente vai encontrar nos livros de física aí? A expressão da pressão dessa maneira: 1/3 da densidade do gás vezes a velocidade média quadrática, que é aquele número lá que eu defini em cima da energia cinética. Para finalizar, gente, eu posso pegar essas expressões e começar a trabalhar com elas. Por exemplo, qual seria a expressão da energia cinética de um gás em função da sua pressão? Se eu fizer um jogo aqui de letrinhas, olha, colocando o 3V multiplicando o P, eu vejo que para achar a energia cinética bastava dividir por 2.
Então, ao dividir por 2 os dois lados da expressão, eu acharia a energia cinética desse lado. Então eu já acho a expressão da energia cinética como sendo 3 meios de PV. Essa é uma equação que eu vou usar lá na termodinâmica. Você agora já sabe de onde ela veio. Uma outra expressão bacana que a gente usa na termodinâmica é fazer um jogo aí, já que PV é igual a nRT. E substituir por EC igual a 3 meios de nRT. Onde N é o número de mols, R é a constante de Clapeyron e T é a temperatura. Essa expressão, inclusive, para o gás ideal, vai ser a expressão da energia interna de um gás ideal lá na termodinâmica. Eu vou explicar isso para vocês depois. E agora você já sabe de onde veio. Se eu substituir o PV pela equação de Boltzmann, a expressão de energia cinética vai ter essa cara aqui. Também é uma cara interessante que aparece na termodinâmica. Para finalizar, né, e não menos importante, eu falei com vocês lá atrás que a temperatura tinha uma definição relacionada diretamente à energia da partícula, mais especificamente a velocidade das partículas. Isso aparece na teoria cinética dos gases. A temperatura de um gás ideal, olha, pode ser puxada a partir dessa expressão da pressão, substituindo o PV por nRT. Aí aparece a temperatura aqui. Vou substituir o número de mols por massa da amostra sobre a massa molar do gás. Porque dessa maneira eu posso cortar essa massa e jogar a massa molar para o outro lado. Olha que resultado interessante. A temperatura em Kelvin ela é diretamente proporcional à velocidade média quadrática da molécula. Então, pessoal, com isso, eu finalizo essa parte da matéria, agradecendo muito a vocês terem tido a paciência de ficar comigo até o final.